Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse suplá em crochê. É um modelo fácil, rápido e super econômico também. Espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Gente, esse bico de acabamento, olha que lindo esse bico de acabamento. Olha o caimento dessa peça, gente, fica super certinho. Esse suplá ficou com a medida de 40 centímetros de diâmetro, contando aqui de uma pontinha até a outra. Ficou com 40 centímetros de diâmetro. Lembrando que essa medida, gente, na minha tensão de pontos, o tamanho ele pode variar também de acordo com a sua tensão de pontos. Mas aqui na videoaula eu ensino certinho para vocês como fazer em outros tamanhos. Então, você pode fazer o suplá, dá para fazer também centro de mesa, dá para fazer um tapetão de sala, que vai ficar super lindo também. Vou passar todos os detalhes para vocês de como fazer a sua peça maior. Esse suplá, gente, eu fiz, ó, o suplá vermelho, fiz também, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, gente, fiz também aqui, ó, com o barbante rosa médio, fica super lindo também. É bem fácil de fazer e bem econômico, gente. Eu utilizei 155 gramas de barbante. Eu utilizei aqui o barbante número 6, 155 gramas de barbante para fazer um suplá como esse. Então, fiz aqui com o barbante na cor rosa médio. Dá para utilizar bastante o material que vocês têm aí no seu ateliê. Dá para fazer com duas cores, gente, ó. Dá para fazer a base aqui, ó, toda com uma cor, o bico de acabamento com outra cor. Então, dá para fazer várias cores e fica super lindo também. Então, fiz aqui, ó, nessas cores. Olha que lindo fica esse suplá, gente. Então, é isso, gente. Já passei para vocês quanto eu utilizei de material, as medidas. O tamanho ele vai variar de acordo com a sua tensão de pontos, mas eu vou ensinar certinho para vocês como fazer aqui em outros tamanhos a sua peça também. Vamos agora à lista de materiais e ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar minha peça trabalhando com o barbante número 6, na cor rosa médio. Agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para arremates. Então, vou iniciar trabalhando aqui, ó, um círculo mágico. Vou puxar aqui, faço uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais duas correntinhas, ó. Então, ficou um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e uma corrente que será de separação. Laço meu fio, venho aqui, ó, no mesmo espaço e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no mesmo espaço e novamente um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente e vou seguir trabalhando essa sequência, uma correntinha de separação, um ponto alto, ó. Então, vou seguir essa sequência até ter um total de 12 pontos altos, cada um deles separados por uma corrente. Lembrando que 12 pontos altos, contando com essas 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Se você não quer iniciar a sua peça trabalhando com um círculo mágico, pode iniciar a peça com um cordão de 5 correntinhas, prende com um ponto baixíssimo e inicia a sequência aqui de pontos altos. Fiz aqui, gente, ó, um total de 12 pontos altos, cada um deles separados por uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar esse fio aqui, ó, e puxo para fechar o círculo mágico, ó. Então, aqui eu puxo o fio e fica bem certinho aqui. Agora, depois a gente vai arrematar esse fio, gente, ó. Agora, fiz a minha correntinha de separação, eu vou contar 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo, ó. Então, gente, ó, ficou uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de uma correntinha. Vou fazer 1, 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar com 2 correntes para dar a altura de um ponto alto, mas vocês podem fazer com 3 correntinhas também. Laço meu fio, venho aqui no mesmo espaço
e trabalho um ponto alto, ó. Ficou um grupinho de 2 pontos sobre esse espacinho aqui, ó, de uma corrente de separação. Laço meu fio, venho no próximo intervalo de uma corrente e aqui eu trabalho um grupinho de 2 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente e repito um grupinho de 2 pontos altos. Uma corrente e vou seguir trabalhando essa sequência até ter um total de 12 grupinhos de 2 pontos altos, ó, porque para cada intervalo de uma corrente a gente trabalha 2 pontos altos. Bom, gente, concluí aqui, ó, a sequência, fiz um total de 12 grupinhos de 2 pontos altos. Agora, chegando aqui no final, fiz a minha correntinha de separação, vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Se você fez 3 correntes, você vai prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui eu estou trabalhando com 2 correntinhas apenas para dar a altura de um ponto alto, então eu venho aqui na segunda corrente e vou prender aqui, ó, com ponto baixíssimo. Então, concluí toda a volta de número 2. Agora, eu subo 2 correntinhas novamente para dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, vou vir aqui, ó, sobre o próximo ponto de base e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio, venho no mesmo ponto de base e trabalho mais um ponto alto. Então, aqui a gente trabalha um aumento, ó, sobre esse ponto. Ficou um total de 3 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, venho aqui no próximo grupinho de 2 pontos, no primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto apenas. No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Uma corrente e repito, no próximo grupinho, ó, de 2 pontos altos, um ponto alto para o primeiro ponto e para o próximo ponto, 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Uma corrente e vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Vai ficar 12 grupinhos de 3 pontos altos agora. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta de número 3, então ficou 12 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, vou vir aqui, ó, na segunda corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta de número 4. Então, eu subo 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho no próximo ponto e trabalho aqui um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio, no próximo ponto, ó, eu vou fazer um aumento novamente, que são 2 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Ficou um total de 4 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente de separação, laço meu fio, venho no próximo grupinho, ó, e vou trabalhar um aumento no último ponto novamente. Um ponto alto sobre cada ponto de base. E aqui no último ponto, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, agora, a gente vai seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, exatamente igual a gente fez na carreira anterior. Então, ó, ponto alto sobre ponto alto, e aqui no último ponto desse grupinho, eu faço um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, uma corrente, e vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, então ficaram agora 12 grupinhos de 4 pontos altos. Sempre trabalhando um ponto alto, ó, um aumento sobre o último ponto de cada um dos grupinhos. Agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima volta. Então, eu faço 2 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço meu fio. Vou vir aqui, ó, sobre o próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. Laço meu fio sobre o próximo ponto, um ponto alto. E no último ponto de base, eu vou trabalhar um aumento novamente, ó, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Agora, ficou o grupinho de 5 pontos altos, contando aqui com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto.
uma corrente, venho no próximo grupinho aqui, ó, e trabalho a minha sequência de ponto alto sobre cada ponto desse de base. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho um aumento, que são 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Uma corrente, e vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Então, gente, aqui, ó, a gente iniciou com 12 pontos com uma corrente de separação. Na próxima, ficou grupinhos de 2 pontos altos. Na próxima, de 3 pontos, ó. Na próxima volta, grupinhos de 4 pontos altos. Nessa volta que a gente tá trabalhando aqui, ó, que é a volta de número 5, vai ficar grupinhos de 5 pontos altos. Na próxima, de 6 pontos, e assim por diante. Por quê? A gente vai trabalhar um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Seguindo essa sequência, eu vou trabalhar essa sequência até ter um total de 9 carreiras, contando a partir da primeira. Essa carreira que eu estou trabalhando é a carreira de número 5. Eu vou concluir a carreira de número 5 e fazer mais 4 carreiras para ter um total de 9 e volto para a gente dar sequência. Então, gente, aqui, ó, sempre vamos trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Vou adiantar aqui a minha peça e volto para a gente dar sequência. Se você estiver fazendo a sua peça e você vir que não tá ficando assim, ó, retinha o seu suplá, você pode trabalhar, ó, se estiver ficando embabadado, você pode trabalhar com agulha 3 milímetros para regular a tensão do seu ponto. Se estiver ficando assim, emborcado, pode trabalhar com agulha 4 milímetros para regular a tensão do ponto também. Então, se o ponto for apertado, trabalha com agulha 4 milímetros. Se tiver um ponto mais folgado, trabalha com agulha 3 milímetros para regular a tensão do seu ponto. Então, gente, eu vou adiantar aqui a minha peça até ter um total de 9 voltas e volto para a gente dar sequência. Lembrando que é sempre seguindo aqui a mesma repetição. Bom, gente, então fiz aqui, ó, todas as voltas. Fiz um total de 9 voltas, seguindo a mesma repetição que eu passei para vocês. Então, agora ficou um total de 12 grupinhos de 9 pontos altos, porque eu segui trabalhando o aumento no último ponto, ó, de cada um dos grupinhos. Isabela, se eu quiser fazer a minha peça maior, se você quiser fazer sua peça maior, eu fiz aqui com 9 carreiras. A partir dessas 9 carreiras, você vai aumentar de 2 em 2 carreiras ou diminuir de 2 em 2 carreiras. Por quê? Para o bico de acabamento dar certinho, a gente precisa ter uma quantidade de voltas aqui, uma quantidade de carreiras que seja ímpar. Então, fiz com 9, você pode fazer com 11 para ficar maior a sua peça, né? Se você quiser que o seu suplar fique menor, você vai fazer com 7 voltas, com 7 carreiras. Então, sempre tem que ter uma quantidade de carreiras que seja ímpar para que dê certinho o bico de acabamento. Você vai aumentar de 2 em 2 voltas a partir das 9 voltas ou diminuir de 2 em 2 voltas. Então, gente, chegando aqui no final, prendi com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que eu fiz para dar altura de um ponto alto. Agora, eu vou subir duas correntes, subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 2 correntes que será de separação. Ficou um total de 4 correntinhas. Se você tá fazendo o seu ponto alto, né? As correntes para dar altura de um ponto alto com 3 correntinhas, vai ficar um total de 5 correntinhas. Como eu estou fazendo com 2 correntinhas apenas, ó, fica um total de 4 correntes, porque 2 é para dar altura de um ponto e 2 é de separação. Laço meu fio. Agora, eu pulo um ponto de base, vou vir no próximo ponto e faço um ponto alto. 2 correntes de separação, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, dá certinho aqui, gente, ó, fica um total de 1, 2, 3, 4 intervalos de ponto tela para cada grupinho desse de 9 pontos altos, ó, porque a gente pula um ponto de base e trabalha no próximo. Se for contar com os pontos altos, ó, fica 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto.
Eu tô fazendo aqui com 2 correntinhas de separação entre um ponto alto e outro. Agora, chegando aqui, ó, entre um grupinho de 9 pontos altos e outro, eu vou fazer uma corrente de separação apenas. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto, ó, e trabalho um ponto alto. Agora, eu sigo trabalhando 2 correntinhas. Pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, eu vou fazer com uma correntinha de separação o ponto tela apenas nesse intervalinho aqui, ó, entre um grupinho de pontos altos e outro. Eu trabalhei uma correntinha de separação. Isabela, posso trabalhar todos esses intervalos com uma correntinha de separação apenas? Pode, gente. Se você tá fazendo e você coloca aí a sua peça sobre a mesa e você vê que não vai ficar assim, ó, emborcado, então você pode trabalhar todo o ponto tela com uma corrente de separação apenas. Ou, se você preferir, ao invés de fazer só uma corrente de separação entre um grupinho de ponto alto e outro aqui, ó, pode fazer com 2 correntinhas também. Vai de acordo com a sua tensão de pontos. Para o meu ponto, eu vou fazer dessa forma para que a minha peça não fique embabadada, nem fique repuxada. 2 correntes de separação e aqui, entre um grupinho de ponto alto e outro, uma corrente de separação apenas. Eu vou seguir essa sequência trabalhando por toda a volta. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, segui a mesma sequência que eu passei para vocês, então ficou aqui com os intervalinhos de ponto tela. Agora, chegando aqui no final, eu fiz a minha correntinha, ó, fiz uma correntinha apenas. Agora, eu conto uma e aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Aqui, gente, ficou um total de 60 intervalinhos desse de ponto tela, ó. Então, gente, para a minha peça, ficou com 60 intervalos desse de ponto tela. Agora, se você tá fazendo maior, vai ficar com mais intervalinhos de ponto tela como esse. Por isso, gente, que precisa ter uma quantidade de carreiras aqui, ó, na base, que seja ímpar, que é para quando a gente fizer essa parte aqui do ponto tela, ó, vai dar certinho. Então, agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, ó, para esse intervalinho aqui de ponto tela, para esse intervalo de 2 correntinhas. Agora, eu vou subir 2 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho aqui no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Ficou aqui um grupinho de 2 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio, venho aqui no mesmo intervalo de 2 correntinhas e trabalho aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui formou um leque. Faço uma corrente de separação agora. Laço meu fio, pulo esse intervalo aqui de ponto tela, ó, venho no próximo e trabalho um leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação, pula um intervalo desse de ponto tela, vem no próximo e repete aqui o leque, ó, de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, gente, vai ficando dessa forma, ó. Vai ficando um leque em um intervalo de ponto tela, no próximo a gente não trabalha, ó, vem no próximo, trabalha um leque. Não trabalha sobre o próximo intervalo de ponto tela, vem no próximo e trabalha um leque. Então, a gente vai seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a peça, com uma corrente de separação entre um leque e outro. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta. Então, eu fiz aqui um leque em um intervalo, pulei um, no próximo intervalo de ponto tela, um leque, da mesma forma que eu passei para vocês. Concluí aqui essa volta aqui, gente, é a volta de número 11, contando a partir da primeira volta, ó. A gente fez 9 carreiras com essa sequência de pontos altos, essa carreira aqui, ó, com ponto tela, é a carreira de número 10, e essa primeira carreira com o leque é a carreira de número 11.
Fiz uma corrente de separação, agora eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas aqui do leque. Dessa forma. Agora, eu subo 2 correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Ficou um total de 2 pontos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e repito, mais 2 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, ficou leque sobre leque. Uma corrente de separação novamente, vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo leque e vou trabalhar leque sobre leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente de separação, venho no próximo leque e repito, leque sobre leque. Então, agora, a gente vai seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a peça. Trabalhando leque sobre leque, com uma correntinha de separação entre um leque e outro. Nessa volta aqui, gente, ó, é a volta de número 12. Entre um leque e outro, eu tô trabalhando com uma correntinha de separação. Se você colocar a sua peça aí, ó, sobre a mesa e você vir que trabalhando com uma correntinha de separação apenas, a sua peça vai ficar assim, emborcada, você pode colocar aqui 2 correntes de separação entre um leque e outro para a sua peça ficar certinha. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta, minha peça tá ficando assim. Então, eu segui trabalhando leque sobre leque com uma correntinha de separação entre um leque e outro. Agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas aqui do leque. Chegando aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer leque sobre leque novamente. Então, eu subo 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Ficou um total de 2 pontos altos agora, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto. 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos altos aqui, ó. Ficou leque sobre leque. Uma corrente de separação novamente. Laço meu fio, venho aqui no próximo leque e repito. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Então, essa volta aqui, gente, ó, eu vou trabalhar novamente uma corrente de separação entre um leque e outro. Mas como eu passei para vocês, se vocês virem que a peça tá ficando assim emborcada, trabalhe aqui com 2 correntes de separação entre um leque e outro, que vai dar certinho aí. A sua peça não vai ficar emborcada. Então, para minha tensão de pontos, eu vou fazer apenas uma corrente novamente, ó, uma correntinha de separação entre um leque e outro. Vou seguir trabalhando leque sobre leque, dando a volta aqui em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a minha volta, então eu segui trabalhando leque sobre leque, com uma correntinha de separação entre um leque e outro. Mas como eu passei para vocês, se vocês acharem necessário, pode fazer com 2 correntinhas de separação entre um leque e outro. Aqui, para minha tensão de pontos, ó, gente, se eu colocar 2 correntes de separação, a minha peça ela vai ficar embabadada. Então, aqui, chegando no final, ó, fiz a minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de 2 correntinhas aqui do leque, ó. Dessa forma. Vou subir 2 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu laço meu fio, venho aqui no mesmo intervalo de 2 correntinhas do leque, ó, faço mais um ponto alto. Novamente,
um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no mesmo intervalo, um ponto alto. Vou fazer aqui, gente, um total de 6 pontos altos, contando com essas correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, ó, vou fazer mais um ponto alto, laço meu fio e faço aqui mais um ponto alto. Ficou um total de 6 pontos altos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui nesse intervalo de uma corrente entre um leque e outro e prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo leque, ó, e repito. 1, 2, 3, ó, fazer aqui novamente. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Venho no intervalo aqui entre um leque e outro, prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, venho aqui no próximo leque e repito um grupinho de 6 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. Vou vir aqui no intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, gente, a nossa peça, ela vai ficando assim. Eu tô trabalhando grupinhos de 6 pontos altos para cada leque. Mas, se você vir que a sua peça está ficando emborcada, não está ficando certinho, ó, vão colocando aí sobre a mesa. Se não estiver ficando certinho, estiver ficando assim emborcada a peça, pode trabalhar grupinhos de 7 pontos altos. Se você vir que está ficando embabadado o seu suplar, você trabalhando os grupinhos de 6 pontos altos, pode trabalhar com 5 pontos altos, que vai dar certo também. Uma outra dica, gente, aqui, ó, eu fiz os grupinhos de 6 pontos altos, mas vocês também podem fazer 3 pontos altos, 1 ponto picô e 3 pontos altos, que vai ficar um bico de acabamento super lindo também. Agora, eu vou seguir trabalhando essa repetição, ó, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta e olha que lindo fica esse bico de acabamento, gente. É um modelo fácil, rápido e bem econômico também. Fiz aqui o grupinho de 6 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui no intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui, gente, na segunda correntinha, ó, então, eu vou vir aqui na segunda corrente e vou prender com um ponto baixíssimo, ó, para concluir aqui a volta. Laço, e agora eu vou cortar esse meu fio e vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Bom, gente, cortei aqui o fio, ó. Agora, eu vou fazer o arremate com a minha agulha de tapeçaria. Eu vou ensinar para vocês como fazer o arremate perfeito, gente, ó. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria. Eu sempre falo para vocês, a agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate. Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu mostrar bem certinho para vocês. Aqui tá o fio, onde a gente fez o ponto baixíssimo, ó. Eu não vou vir sobre esse ponto, eu vou vir aqui no próximo ponto, pegando essas duas laçadinhas, ó. Trago a minha agulha aqui para o avesso da peça e puxo, ó. Olha só, gente, que lindo. Já fica bem certinho aqui o arremate. Agora, novamente, ó, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto que a gente fez, que a gente prendeu com um ponto baixíssimo, eu vou pegar essa laçadinha e essa laçadinha aqui, ó, do avesso do ponto, ó. Dessa forma. E agora, eu vou trazer o fio aqui para o lado avesso da minha peça. E o acabamento fica assim, fica perfeito. Agora, gente, ó, esse fio, eu vou passar ele aqui por entre os pontos para finalizar aqui o arremate da minha peça. Então, eu vou passando ele aqui por entre os pontos. Depois, eu corto esse fio e passo um pinguinho de cola, gente. Pode ser cola pano, pode ser cola de silicone, que dá super certo também. Então, aqui eu vou cortar esse fio e vou passar um pinguinho de cola. Então, gente, a minha peça ficou assim.
É um modelo fácil, rápido, econômico. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Gente, olha o caimento dessa peça. Já vou fazer um kit de suplar com essa cor, que eu achei que ficou super lindo também. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo. E se você gostou dessa videoaula, clica no gostei e compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o canal e consigam fazer essas peças também. Beijos e até o próximo vídeo.